aqui no Brasil, né? A gente segue acompanhando e atualizando você. Gente, para quem acompanhou o Papo de TV dessa madrugada, viu que a gente falou a respeito da cusparada que aconteceu da Luana Verdade. no Gilson, né? E aí, durante essa madrugada, muita coisa foi levantada, né? Se isso era ou não uma contravenção às regras. E aí, o Gabriel Pellini, da revista Contigo, foi atrás de saber a respeito do contrato que os participantes têm com a emissora. Para quem não acompanhou, a Luana Tagino, ela perdeu a linha ali com o Gilson na cozinha logo após a formação da roça. Ela escarrou ali em direção a ele e isso acabou repercutindo nas redes sociais, tá? As pessoas estavam inclusive questionando justamente isso, se a Record deveria ou não expulsar a influenciadora por conta dessa cusparada. E ali, né, tendo em vista que no passado essa política de tolerância zero ela já tinha sido aplicada, a Record chegou em outras temporadas a colocar essa cusparada como uma agressão passível de expulsão. Mas aí o Ibope, né, precisou dar uma apelada, eles liberaram uma cusparada na temporada, acho que 13, se eu não estiver enganado, tá? E aí a coluna do Gabriel Pellini, então, foi atrás dos documentos assinados esse ano pelos participantes e que, inclusive, tem novas cláusulas, tá? E, de fato, a Record tá se mostrando ali menos tolerante em relação a esses motivos que possam gerar expulsão, tá? A coluna do Pellini analisou um documento e diz que não há a menor... ou melhor, não há a menção à possibilidade de um peão ser retirado do programa por conta de cusparada. A palavra cuspe, inclusive, não consta no contrato, ou seja, legalmente a Luana não infringiu nenhuma regra e por isso ela não deve ser eliminada. Inclusive, ela ainda está no confinamento, né? Esse contrato tem várias cláusulas, ele é dividido em campos e inclusive o quinto item desse documento, ele é especialmente tratado sobre as ações dos participantes dentro do confinamento que possam gerar expulsões durante a execução do jogo. A primeira de todas elas diz a respeito às agressões físicas, mas segundo Gabriel Pellini existem algumas brechas. A Record faz questão ali de frisar que a avaliação da periculosidade em relação aos eventuais confrontos físicos é de inteira responsabilidade da emissora. Nesse caso da cusparada, então, seria necessário que o Gilson fizesse essa reclamação formal, assim como foi no Big Brother o Davi para com a Vanessa Camargo. Seria necessário essa reclamação formal, dizendo que ele se sentiu agredido fisicamente, e a emissora, então, teria que analisar. Na verdade, quem analisa essa decisão, né, quem toma essa decisão, é justamente o Rodrigo Carelli, que é o diretor ali do programa. E, claro, ele vai levar em consideração a sequência ali dos fatores que fez com que isso acontecesse, né? O que seria, então, decisivo para manter ou não a participante dentro do programa. Ainda tem mais, né? Eu não vejo motivo nenhum para expulsão, de verdade. Eu só me preocupa muito aquilo que você levantou ontem, que alguém aqui também nos comentários levantou ontem, falando justamente sobre isso acontecer agora, que é uma mulher cuspindo um homem e ficar por isso mesmo, e quando for um homem fazendo o mesmo com a mulher, ser tratado de uma forma diferente, né? Não estou aqui falando que homens podem agredir mulheres, nem nada disso. Não é esse o meu ponto, gente. O meu ponto é justamente que foi aceito. Quando a Luana cuspiu o Gilson, mas se o Gilson cuspisse a Luana, seria levado da mesma forma? É esse o meu questionamento. Então, eu acho que, assim, essa expulsão que o pessoal estava levantando nas redes sociais já não iria acontecer de forma nenhuma. Eu não vejo isso como motivo para expulsão mesmo. Só me preocupa mesmo isso que eu acabei de levantar, né? Justamente se essa regra vai se aplicar para todo mundo de uma forma igual. É verdade, né? Fica essa dúvida aí. E segue o contrato dizendo, viu? Ó, outros pontos ali que devem ser questionados seriam: o cuspe causou algum dano físico ao adversário? Ele se machucou ao ser atendido? Causou ali algum dano irreversível? A Luana escondeu, por exemplo, alguma doença pré-existente que ela possa ter omitido a produção e que poderia ser transmitida por meio desse cuspe? Se as respostas para todas as perguntas for não, ela não tem razões para deixar o jogo. Outros fatores aí que são levados em consideração pela equipe do Carelli é a respeito da questão se, por exemplo,
se isso afeta alguma outra coisa, né? Se, por exemplo, independente do que as pessoas falaram na internet, né? Se isso prejudica ele de alguma forma, né? E ali dentro das cláusulas ali que apontam a expulsão das pessoas da fazenda, tem inúmeros fatores e um deles, inclusive, além, claro, da agressão, é maltratar os animais, ultrapassar os limites da área de confinamento, esconder doenças pré-existentes da produção, até mesmo debates acerca de questões políticas podem ser motivo de expulsão. Eu lembro um caso que eu acho que foi o Thiago Gagliasso, se eu não me engano, que ele ultrapassou a cerca, ele foi pra fora da cerca, na fazenda, acho que 8, 7, 6, não lembro. Mas ele não foi expulso. Ele levou uma punição, mas ele não foi expulso. Porque na hora ele tava cuidando, acho que do touro, e o touro foi pra cima dele. Aí ele subiu na cerca e acabou saindo da área da fazenda, né? Ficou do lado de fora. Então a produção entendeu que ali tudo bem, não tinha um problema, era realmente algo que poderia colocar a vida dele em risco, né? É compreensível, né? Mas mesmo assim ele foi indevidamente, na minha opinião, punido na época, né? Mas tá aí, então não devemos ter a expulsão da Luana da fazenda, até porque, segundo os dados do contrato, não teve uma agressão, tá bem? Mas a gente vai seguir acompanhando e qualquer novidade atualizamos você aqui. Hoje tem prova do fazendeiro, Fernando Presto, Júlia Simões e Juninho Bill. Quem que o Brasil tá torcendo pra ganhar? Porque a Larissa, ela já está na roça, né? O dela não tem como salvar mais. Isso. Ela vai pra roça de qualquer jeito, mas a Júlia vai brigar pela segunda vez pelo cargo de fazendeira, né? O Fernando Presto e o Juninho Bill vão aí na primeira prova do fazendeiro. E a gente fez uma enquete pra saber quem que o pessoal de casa quer que vença essa prova. Fizemos? Fizemos, vamos ver. Vamos ver então. Me surpreende, tá? Eita! Esse resultado me surpreende. O Juninho Bill aparece com 56%, o Fernando Presto com 24% e a Júlia aparece em último lugar com 20%, Daniel. Isso a gente, claro, tá vendo aí que são 2.500 votos, né? Perguntando quem que o público prefere que vença a prova do fazendeiro, mas isso também já dá pra gente uma visão sobre quem que seria o mais votado se tivesse nessa roça, né? A gente vê que entre os três, quem tem mais votos é o Juninho Bill, pelo menos aqui no YouTube, né? Pelo menos aqui no levantamento feito com vocês que são inscritos aqui no canal, o Juninho ele seria o mais votado, assim, claro que a Larissa não tá nessa equação, né? Porque a gente só tá perguntando quem você prefere que vença a prova do fazendeiro, porque vencer a prova do fazendeiro significa se salvar da roça. O Juninho, então, é o preferido da maior parte do público. Curioso isso, né? Então, se a roça fosse agora, com esses três, a Júlia Simões seria eliminada. Isso. Ali com 20% dos votos, né? Com a menor preferência. Eu acho válida a eliminação da Júlia Simões. Eu acho que a Júlia ela teve um cargo muito importante, que é o cargo de fazendeira, e ela não soube se posicionar, ela não soube indicar a pessoa certa, ela indicou a Flor, que não tinha absolutamente nada a ver ali com a treta que ela teve com o Zé Love na primeira aposta, semana. Né? E perdeu, né? E perdeu. E me lembra muito, vou falar sempre aqui, da eliminação do Rodrigão. Rodrigão tinha mandado a Carol Narizinho, a Carol Narizinho voltou como fazendeira, mandou ele e ele foi eliminado. Eu acho que é isso que vai acontecer. Júlia Simões ganhou o fazendeiro, mandou a Flor, Flor manda ela de volta. Eu acho que ela, espero pelo menos que ela não ganhe a prova do fazendeiro e ela seja eliminada. Eu vi aqui o comentário da Eliana Ribeiro, fora a Larissa. Eu não queria que a Larissa saísse, não. Ela é chata, é uma participante azeda, né, irritante, mas ela gera entretenimento. Se a gente tirar ela agora, vai chegar na última semana, vai estar o Fernando, a Júlia Simoura, a Flor, o Gui Vieira, só planta lá, né? Eu quero entretenimento esse ano. E eu vou, esse ano, eu tô com, né? E eu vou falar, hashtag fora Júlia Simoura. Tá aqui. Não vou passar pano pra ninguém esse ano não, diretor. Hashtag fora Júlia Simoura. É isso, e tenho disso. Isso que é não ter medo dos fãs, hein? Isso que é não ter medo dos fãs. Mas me surpreendeu esse resultado, esses números aí
que a gente viu, principalmente, né, envolvendo essa porcentagem alta do Juninho, porque eu realmente achei que ele não iria tão bem assim. Eu também achei que mas, né, vamos ver como é que, depois de formada a roça, incluindo, né, a Larissa nessa equação, como que vai ficar como que vão ficar essas enquetes. Lembrando que hoje ainda a gente volta falando sobre a Fazenda aqui, né, depois do programa lá na Record. Vamos fazer aqui as nossas tradicionais lives de enquete também, para vocês ficarem por dentro sobre quem tem maior chance de continuar e sobre quem tem a chance de ir embora, né? Quem deve ser eliminado. É verdade, segue a gente lá no Blue Sky, acompanha